Então, boa noite a todos. Estamos começando mais um seminário do NICE, né, nessa série de seminários de 2022. Estamos no nosso 5º seminário do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão do curso de Medicina do CESUPA. E hoje nós temos a honra e o privilégio de contar com a apresentação do professor Carlos Alberto Valcácio dos Santos, que é mestre em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, especialista em Direito Médico e da Saúde, né, e é do nosso quadro, né, do Centro Universitário do Estado do Pará, do CESUPA, né, que muito nos honra, né, com o seu conhecimento e o seu saber notório, né. E hoje ele vai nos brindar com um tema que é complexo, que é um tema polêmico, né, de certo modo, cujo tema geral é o diagnóstico pré-implantacional e a possibilidade de surgimento de uma eugenia liberal. Professor Carlos, quero renovar os agradecimentos pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua gentileza. Nós sabemos que você é uma pessoa muito ocupada, mas está aqui nos agraciando com esse tempo, e tenho certeza que tudo aquilo que vai ser discutido vai ser muito interessante, útil, para fomentar, né, a discussão em cima de um tema tão relevante. Professor, fique à vontade, tá? A palavra agora é sua. Ok, então. Muito obrigado. Estou muito feliz de participar desses seminários. O convite, agradecer, claro, o convite gentil do professor Cláudio Teixeira, que muito me agracia também, muito me honra, e é muito importante. Estava conversando com ele ainda há pouco sobre a necessidade e a importância de um espaço de debate acadêmico como esse, em que nós podemos, de fato, discutir assuntos, temas que só poderão ser discutidos em um ambiente acadêmico propício. Então, um dos temas, que é um objeto de estudo já há algum tempo meu, é sobre os impactos da tecnologia, da tecnologia sobre o viver humano, e principalmente com suas conexões, com seus contatos com o direito, com a bioética, que me fez propor um tema como este, né, o diagnóstico pré-implantacional. Parece uma coisa muito pontual, muito específica, mas é importante que a gente faça todo um arrazoado antes de entrarmos efetivamente no porquê é possível se fazer a pergunta do perigo da existência ou do surgimento de uma eugenia liberal a partir da existência do diagnóstico pré-implantacional. Então, nós vamos traçar exatamente esse arrazoado, nós vamos trabalhar exatamente com esse raciocínio para que nós possamos compreender onde se insere essa pergunta, essa discussão pontual dentro de um panorama, de um panorama maior, que é, efetivamente, talvez o panorama maior a ser discutido aqui seja exatamente a impossibilidade, ou pelo menos a pouca possibilidade, de controle pelo direito e pela bioética acerca dos desenvolvimentos biotecnológicos, né? Então, isso não é um assunto que eu trato somente, evidentemente, ele vem sendo tratado há muitos anos em várias esferas, tanto do direito quanto da filosofia. Então, vou me basear aqui nessa nossa conversa, nosso bate-papo, claro, na minha dissertação de mestrado, que foi sobre o tema, né, que eu tratei exatamente sobre isso, e este é apenas um dos pontos dessa dissertação, que eu acabo trazendo para nós discutirmos aqui alguns destes aspectos. Então, para começo, sempre aquela história, né? Eu preciso começar efetivamente a partir do que seria, na verdade, o nosso tema, o que seria, na verdade, a nossa discussão. E a nossa discussão, ela começa por aqui, né? Então, veja, desde o princípio, desde o início da humanidade desenvolvendo tecnologia, né, o ser humano vem gradativamente alterando a natureza. E esse é um ponto importante, né? Harari, eu adoro esse autor, né, autor israelense, que fala do Homo Deus, os livros dele são Homo Deus e Homo Sapiens, são livros bem interessantes, principalmente Homo Deus, em que ele trata exatamente isso, né? Ele diz, olha, houve uma revolução, primeiro, uma revolução da agricultura. O homem como ser humano, ele passa a dominar a natureza a partir do momento em que ele inventa a agricultura. Ele não depende mais do ambiente, ele modifica o ambiente para que esse ambiente se adeque, se adapte e forneça a ele os meios de sobrevivência. Então, isso, claro, não é de hoje, não vem de hoje essa alteração, essa intervenção do homem nos domínios da física, no domínio da natureza, mas
com a evolução gradativa das tecnologias, e é uma discussão muito intensa e bastante grande, que não cabe, infelizmente, neste contexto que nós estamos discutindo aqui, sobre as duas visões de uma filosofia chamada de filosofia da técnica, né? Que é justamente a forma como a filosofia encara a técnica. Então, na verdade, mesmo sem traçar essa discussão, eu posso entender o seguinte: quanto mais a técnica avança, e técnica, nesse sentido, é a manifestação da ciência, né? Efetivamente, a instrumentalização da ciência, a técnica nada mais é do que a ciência viva, do que a ciência intervindo nos campos da vida, dos domínios da vida. Então, nós vamos traçar um paralelo e verificar o seguinte, que quanto mais a técnica avança, nós temos uma coisa, nós temos um surgimento de uma redução, e essa que é a ideia, né? A redução entre os limites do que é humano e do que é extra-humano, ou seja, o que é natureza e o que é homem. Porque a ideia era bem simples, né? Toda vez que se fala de ciência ou de técnica, evidentemente que eu penso logo no quê? A ciência, ela está a serviço do homem, e sempre o homem acaba sendo, nesse contexto, uma variável mais ou menos estática, né? É o homem, a ciência serve ao homem, a técnica serve ao homem. No entanto, pessoal, e esse talvez seja o início da nossa discussão, com a evolução da tecnociência, com a evolução da tecnologia, e nós hoje estamos vivendo uma revolução tecnológica ainda, né? É essa a ideia, a revolução tecnológica, ela pode ser aferida a partir da velocidade com que as transformações ocorrem e, principalmente, pela incapacidade do homem em acompanhar essa evolução. É simples, né? Se você nunca teve um problema com o celular, como é que faz tal coisa no celular, você realmente não percebeu a revolução técnica que está acontecendo. Então, o Hans Jonas, um autor alemão, ele diz o seguinte: eu afiro se há uma revolução tecnológica quando, no decorrer da vida, o homem não consegue mais se utilizar dos seus conhecimentos pela mente. Se o homem, no decorrer da sua vida, ele não consegue mais repassar aos seus descendentes, né? Alguma coisa que ele aprendeu da técnica, ou seja, se a tecnologia mudou a tal ponto que os seus conhecimentos anteriores acabam se tornando obsoletos, né? Então nós não estamos numa revolução tecnológica. Agora, se eu estou num momento histórico em que a técnica evolui mais rápido do que eu posso aprendê-la, ou a revolução tecnológica, ou a evolução técnica, ela ocorre numa velocidade tal que eu, ao término da minha vida, eu não tenho nada a ensinar ao meu descendente, porque tudo mudou, né? E nós nos vemos exatamente nesse momento, então você está diante de uma revolução tecnológica. Então eu vou usar esse conceito do Hans Jonas, né, para discutir alguns aspectos disso, né? Então, essa discussão, essa evolução da tecnociência faz com que ocorra uma coisa interessante. Quando essa tecnociência se volta para as ciências da vida, e esse é o grande ponto de inflexão e que causa algum temor, quando as tecnociências se voltam para a ciência da vida, incluindo aí a medicina, incluindo aí a genética, incluindo aí aspectos ligados à ciência da vida, o que vai acontecer? Nós temos aí o surgimento de um primeiro dilema ético, né? A tecnociência nos domínios da vida evolui, mas não há uma evolução equivalente, né, no âmbito da ciência moral, ou seja, eu tenho tecnologia, né? Mas talvez não tenha suficientemente, né, conhecimentos ou um cabedal ético para regular essa tecnociência. De uma outra forma, caramba, evolução da técnica e evolução das hipóteses, dos controles, dos freios morais que deveriam regular a técnica não ocorreram simultaneamente. Aliás, isso é histórico, né? Lá por volta de 1970, Potter ele começa a escrever sobre isso, e é daí, desse trabalho de Potter, né, que ele cria pela primeira vez o termo bioética, né? Ele diz exatamente isso. A bioética é a ciência da sobrevivência, né? Science of Survival, né? Quer dizer, o que significa? Ele diz, olha, cara, se nós não começarmos a entender as técnicas, se não entender a ciência, nós seremos a última geração
de humanos tem em cima da Terra. Por quê? Porque tecnologia sem reforço, sem regulação ética, basicamente é ciência antiética, ciência perigosa, ciência até destruidora. Não, bom, nós temos inúmeros exemplos disso, eu não preciso reforçá-los, né? Bom, evoluindo um pouco esse conceito, que Potter já definia, criando o termo bioética, e esse termo, né, ele começa a avançar e ganha outras conotações com o passar do tempo, mas eu gosto muito do conceito da bioética global, que é a bioética do Potter, justamente porque ele nos fala exatamente desse perigo. Ele diz, cara, se nós não conseguirmos realmente estabelecer um marco regulatório para a ciência, nós seremos atropelados por ela. E, aparentemente, isso é verdade. Tanto é que nós temos hoje, e eu fazia parte, agora não tem porque o tempo acabou, dos comitês de ética em pesquisa, que surgem exatamente para estabelecer certo tipo de regulação nas pesquisas, no avançar da ciência, especificamente nas ciências médicas, nas ciências da saúde. Então, o que acontece? Progressivamente, paulatinamente, o que nós vemos acontecer? Né? Paulatinamente, ocorre uma diluição das fronteiras entre o que é o homem e o que é o seu artefato. Quando eu olho para o meu notebook aqui, eu consigo claramente identificar que eu sou o homem e o notebook é o meu artefato, é o meu construto, é a minha intervenção dentro da física, da natureza. Isso não se torna tão claro quando eu começo a me modificar. E esse é um ponto interessante. O homem ganha, passa a ter, com o progresso das biociências, né, ele passa a ter, pela primeira vez em toda a história humana, a capacidade de modificar-se. Ele passa a ter a capacidade de intervir naquilo que era, até pouco tempo atrás, restrito aos artefatos da natureza. Então, quando eu deixo de ser o construtor, o demiurgo, o arquiteto, e passo a ser o próprio objeto da técnica, isso gera um grande problema, um grande dilema de natureza ética. Porque se eu não consigo mais distinguir perfeitamente, claramente, o que nasceu e o que é criado, eu posso passar a tratá-los de forma semelhante. E isso, é claro, aconteceria, deixaria a surgir uma possibilidade de reificação. A discussão é tratada, de novo, não só pelo Potter, mas também por Hans Jonas, né? E outros, o Habermas, vou falar um pouquinho sobre o Sandel, Michael Sandel. Então, esses autores discutem exatamente isso, né? Toda vez que o homem interfere demais na própria figura humana, a dúvida é até que ponto e até que momento nós continuaremos sendo humanos como nós nos consideramos hoje. Esse é o principal problema, essa é a principal análise que nós vamos fazer. Tá? Então, espero que isso fique bem claro, que esse primeiro momento é esse, né? As biociências, a intervenção da tecnociência nos domínios da vida acaba por neutralizar esses limites entre o que é criado e o que nasceu, entre o homem e o artefato humano, ok? Então, é nesse sentido, é nesse aspecto que nós precisamos avançar, né? Então, eu coloquei aqui, eu fiz uma citação aqui só para saber que essas palavras são minhas, é da parte da minha dissertação. Então, eu coloco aqui nesse pequeno texto, eu vou ler rapidamente, não se preocupem, que não vai ser uma leitura chata. Eu digo exatamente isso, né? A desvinculação da técnica do fazer humano garante a ela um papel autônomo. A técnica passa a se autonomizar em relação ao agir humano. E aí, veja, quando a técnica se separa do agir humano, o que acontece? O homem deixa de ser o ator principal desse processo e passa a ser uma peça nesse processo. E aí, quando o homem deixa de ser o ator principal no processo, na evolução da técnica, garantindo ali um papel secundário, um papel de mero coadjuvante, e mais ainda, pior ainda, não só de mero coadjuvante, mas de peça do próprio processo, de peça da própria técnica. Realmente nós estamos diante de uma redução, de um reducionismo da condição humana a um ponto, a uma parte de um processo que agora ele não tem mais a distinção. Então, na verdade, quando a técnica era colocada a serviço do homem, ok, mas agora o homem e técnica não mais, né? São, na verdade,
não passa mais o homem a comandar a técnica, mas talvez exatamente o contrário. Bom, a pergunta óbvia a se fazer a partir daí é exatamente esta, né? Bom, Valcácio, então, se você está nos dizendo que há uma disjunção entre o homem e a técnica e há uma diluição das barreiras, dos limites entre aquilo que foi criado e aquilo que nasceu, impondo aí, portanto, um grave dilema de natureza ética, então como é que você sugere que isso se resolva? Bom, eu não sugiro nada, mas vários autores sugerem o tema. Então, a ideia é que, num primeiro momento, tanto que, de novo, remeto à formação, à criação dos comitês de ética em pesquisa, né, a bioética e o biodireito acabam sendo apresentados como uma forma de regulação da praxis humana diante dessas biotecnologias. Agora, a nossa discussão aqui, e eu gostaria que essa discussão fosse realmente nosso ponto de apoio, será que, de fato, o direito, o biodireito particularmente, e a bioética conseguem ser, de fato, instrumentos reguladores da praxis humana? Então, essa é uma pergunta muito relevante, porque se a resposta for positiva, ok, então nós não teremos nunca mais problemas com atuações, né, com intervenções da técnica de forma danosa no próprio contexto da natureza do homem. Agora, se a resposta for negativa, estamos diante de um grave problema, porque se eu posso modificar o ser humano a meu bel prazer, sem que uma entidade reguladora externa faça esse olhar e essa restrição, então retomamos lá, né, a personagem de Mary Shelley. Então, nós teremos aí um Frankenstein, né? Tanto que o nome do livro é esse, né? Frankenstein ou Prometeu Renascido, né? Então, a figura do Frankenstein ou Prometeu Renascido, ela traz muito isso, né, da figura da ciência como criadora de monstros, né? Embora que o verdadeiro monstro aí nessa história de Mary Shelley seja o próprio Dr. Frankenstein, e não o monstro particularmente, que é a mera criação dele. Então, isso é uma análise que a gente deixa até para outro momento, né, fazer uma análise desses aspectos. Mas, nesse momento, o que eu quero discutir com vocês é esse. Bioética e direito, bioética e biodireito são, de fato, ferramentas de regulamentação aptas a fazer frente a toda a evolução ética, a toda a evolução técnica e, eventualmente, induzir, proibir que determinadas condutas antiéticas repercutam na esfera da prática humana, né? O exemplo clássico é esse, né? A engenharia genética já conseguiu implantar, né, um gene num rato, e esse gene era de uma alga, que era fluorescente. O que tivemos como resultado? Um rato fluorescente. Caramba! Valcácio, já é possível esse tipo de manipulação? Né? E há um laboratório norte-americano que, inclusive, ele oferece, por um preço bastante baixo, a possibilidade de envio de kits para manipulação genética, para quem quiser pagar, né? Para quem possa querer brincar aí de Dr. Frankenstein. E isso me parece muito, muito, muito grave, né? Porque quando eu disponibilizo tudo isso para pessoas que não têm nenhuma restrição de natureza ética, eu posso, sim, criar desequilíbrios bastante severos em muitos ambientes, né? Então, a primeira informação já deve ter ficado claro que eu entendo que, de fato, não é uma das formas mais interessantes de controle, né? Então, o que eu digo é exatamente isso, né? Eu utilizei parte do texto do Rodrigues e Arantes, né? A ideia é exatamente essa. Então, nós temos aqui na biotecnologia, né, a mesma ideia, a mesma vontade dos nossos antepassados lá das cavernas. Nós queremos, em tese, dominar a natureza, né? Nós queremos ter essa intervenção na natureza. O problema todo é esse, que nós ganhamos agora, na pós-modernidade tecnológica, a possibilidade de manipular a nossa própria estrutura biológica. E isso não é pouco, não, né? Com o advento do projeto Genoma Humano, né, nós tivemos a possibilidade única de mapear todos os genomas humanos, né? E não é pouca coisa isso. O que significa dizer, pessoal, que além da possibilidade do conhecimento do genoma humano e o posterior conhecimento que esse genoma vai trazer para a ciência, um dos perigos maiores é esse, né? Caramba, quem é que garante que, a partir do conhecimento da ação de determinados
genes, eu não vou ter restrições de natureza, por exemplo, jurídica ou comercial. Vou dar um exemplo apenas para traçar uma discussão a posteriori, né? Então, a discussão a discussão mais óbvia passa por esses aspectos, né? Então, se é possível, a partir do conhecimento total do genoma humano, mapear quais os genes, né, podem repercutir daqui a 10, 20 anos na doença, na eclosão da doença do mal de Alzheimer, por exemplo, o que nos garante que este conhecimento não será usado, por exemplo, para restringir o acesso a planos de saúde, restringir acesso a seguros de vida, restringir acesso até a empregos, né? Existe um filme muito interessante para aqueles que gostam do tema, que chamei por vários anos, chamei de Gattaca, né? Mas não é um filme chamado Gattaca, é um filme que tem Gattaca, né? Que é Gattaca. É um filme que trata de um futuro distópico em que as pessoas são analisadas e avaliadas socialmente pelo seu conteúdo genético, pelo seu patrimônio genético. Só pessoas com genética pura, e aí já temos uma característica eugenista, né? Então, já temos uma característica eugenista. Então, as pessoas têm os postos mais altos socialmente. É claro que ainda é uma distopia, ainda é um futuro distópico, mas eu vejo que ele está muito próximo quando a gente avança no conhecimento do genoma humano. Então, a partir do momento que eu conheço todo o genoma humano, é muito possível, é muito provável até, que em algum momento esse conhecimento se expanda e talvez, embora existam vários mecanismos tentando proteger esses dados genéticos específicos de cada pessoa, é muito provável que um futuro razoavelmente médio a curto prazo ou longo prazo até, ele na verdade, tenha aí restrições por conta desse patrimônio genético conhecido. Então, é por isso que eu posso, de algum modo, realmente me preocupar com o perigo de uma ciência desvinculada de uma relação ética e jurídica. E eu não estou aqui, de forma nenhuma, estabelecendo ou defendendo, né? Não estou defendendo aqui, de forma nenhuma, o chamado... Tem um termo até para isso, é o neoludismo, né? O que é o neoludismo? O ludismo, o ludita, é aquele que tem aversão à tecnologia, né? Esse termo surge a partir de um movimento que surge na França, do Ludens, e esse Ludens, ele, na verdade, era contrário à tecnologia, e os amigos dele, os partidários dele, eram contrários à tecnologia. E quando eles falam, então, uma das coisas que eles fazem na época da século XVIII é jogar tamancos dentro da máquina de fio automáticas, por isso aí ficou conhecida a palavra sabotagem, né? Porque sabor era os tamancos de madeira que eles usavam, então sabotagem a partir dessa ideia inicial do Ludens. Então esse Ludens, esse neoludita, na verdade, seria uma pessoa que tem aversão ou temor da tecnologia. Então essa abordagem não é uma abordagem neoludita, é uma abordagem que quer trazer uma discussão acerca desses perigos, né, a partir dessas discussões que a gente está traçando aqui, tá bom? Bom, eu defendo exatamente isso, né? É necessário em algum momento que eu estabeleça limites normativos, seja eles estabelecidos pela ética, sejam eles estabelecidos pelo direito, para quê? E esse é o ponto, né? Para que essa invasão da bioética no campo dos domínios da vida, ela volte a ser regulada. Por que você fala volte a ser regulada, Valcácio? Porque, na verdade, hoje, nós estamos diante daqueles fatos que nós chamamos de fatos consumados. Percebam que os avanços tecnológicos acontecem primeiro e somente depois o direito e a bioética vêm para regulá-los. Ou seja, direito e bioética correm atrás do desenvolvimento tecnológico. São reguladores de fatos consumados. Não há uma regulação prévia, mesmo porque ela, às vezes, nem existe, né? Não há como fazer. Mas o fato é que primeiro acontecem os problemas e depois acontece uma tentativa de regulamentação. Então, é nesse sentido que é importante estabelecer um conjunto de critérios normativos, sejam eles éticos, sejam eles jurídicos, para tentar minimizar essas consequências de uma ciência livre de amarras, né? E é uma ciência livre de amarras, é uma ciência aética, né? Então, é isso. A ideia aqui, então, é começando já a direcionar para o que nós queremos, que é a engenharia genética. Ou seja, eu vou sair um pouco
das biotecnologias de modo geral, e vou focar numa das que me causa maior preocupação, que é a engenharia genética, a possibilidade da manipulação dos genes humanos para criar, para modificar a própria natureza do homem. Isso é bem interessante. O primeiro questionamento filosófico e ético desse, ele nos traça, o primeiro deles é esse, né? A substituição da chamada ética do próximo por uma ética do futuro. Esse pensamento, tá, pessoal, é do Hans Jonas, um autor alemão, né, um filósofo alemão, e ele discute, né, na mesma época que o Popper, ele discute essa ideia de como é que a ciência modifica a forma como, não só como nós nos relacionamos com o próximo, ou seja, aqueles que compartilham conosco o mesmo tempo e lugar na história, né, isso é importante. Em regra, tá, pessoal, a filosofia, por exemplo, a filosofia kantiana, ela vai ser criada para regular relações próximas, ou seja, ela vai regular as relações entre homens que vivem no mesmo tempo e lugar. O Kant ele tem uma série de parâmetros, uma série de mandamentos, comandos, que um deles é esse, né? Você não pode instrumentalizar o ser humano, trate o ser humano como um fim de si mesmo. O que significa, não instrumentalize o ser humano tem, por sua própria dignidade, o respeito, deve ser respeitado. Essa é a fonte, essa é a base de todos os direitos humanos, é a fonte e a base, por exemplo, da ética principiológica, que é ensinada nos cursos de medicina, né? Os 4 princípios de Bourdieu e Children, que são a beneficência, não maleficência. Essa é uma ética principiológica norte-americana, né? E ela deriva, em certa parte, claro, de Kant, porque ele fala de autonomia, ele fala do ser humano como um fim em si mesmo. Agora, é uma ética, e essa é uma coisa que eu defendi lá na dissertação, a ética aqui é a ética do próximo, e o Hans Jonas vai na mesma direção, no mesmo sentido, né? Aqui nós estamos falando de uma ética do próximo. Eu estou falando, não instrumentalize a Eliane, não instrumentalize o Cláudio, não instrumentalize a Ellen. Ou seja, não trate essas pessoas como objetos, como instrumentos a serem usados para alcançar um fim. Agora, eu não traço, e é difícil traçar, a ética do futuro. Ou seja, eu devo preservar o futuro a partir das minhas condutas atuais, ou seja, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos merecem de mim o mesmo respeito que eu tenho para com o meu próximo, nesse momento, nesse local e nesse tempo, né? Se essa é a resposta, nós temos que pensar não mais no longo da nossa vida, mas temos que pensar no futuro. Por isso que o Hans Jonas chama essa ética de ética do futuro, porque ela não se preocupa com o presente, ela se preocupa em, sim, quais as consequências dos nossos atos presentes repercutirão no futuro. E a ideia é essa, né? Por exemplo, toda a análise do direito ambiental também se funda nessa ideia, né? Que lá na frente, se eu destruir as florestas, se eu destruir a água potável, se eu destruir o meio ambiente, o meu descendente do futuro não terá acesso a isso. Então, eu devo limitar a minha ação no presente para que meus descendentes no futuro possam usufruir desses mesmos bens. E a pergunta, é claro, é uma discussão infinita, porque a dúvida é essa: por que eu reduziria a minha conduta no presente para que um homem do futuro, que sequer nasceu ainda e nem sei se nascerá, possa se beneficiar? Então, é uma ética, é uma forma de relação entre pessoas muito estranha, muito diferente. Claro, o Hans Jonas leva um livro inteiro para discutir essas análises, né, sobre essas análises de quais são os nossos deveres, em que eles se fundamentam. Uma discussão muito legal que eu remeto a vocês, né? Ele chama de Ética do Futuro. O livro em si fala do princípio responsabilidade, né? Então não dá para traçar o que ele chama de princípio de responsabilidade aqui nesse contexto, mesmo porque ele é imenso, são livros e livros que ele fala sobre isso, mas o interessante para nós é isso, né? O que nós fazemos hoje repercute para o futuro, num lapso de tempo inimaginável. E essa talvez seja a maior preocupação, porque no momento em que eu passo, e aí eu vou usar o termo do Harari, né? Eu saio do mero Homo sapiens, avanço para a modalidade Homo faber e depois me apresento como Homo Deus, o Harari que fala sobre isso. Então, realmente nós mudamos. Por que Homo Deus? Porque foi concedido pela tecnologia ao homem poderes que
na antiguidade eram atribuídos ou associados à divindade. E isso é um problema porque toda vez que a ciência ganha status de divindade, ela também ganha o status de indiscutível. E isso é muito problemático, porque tendo status de divindade, é só você pensar, você consegue compreender essa tecnologia que nós estamos utilizando agora? Se você não consegue compreender na íntegra como essa tecnologia funciona, e você só a utiliza, certamente ela é uma tecnologia para você não conhecível. E não que eu não conheço, ou eu tenho medo, ou eu simplesmente admiro e eventualmente venero. E isso é muito problemático, né? Por isso que Harari chama esse indivíduo, esse novo homem, de Homo Deus, né? O livro Homo Deus fala um pouco sobre isso, e é bem interessante. Todo esse arrazoado foi só para situar o nosso problema dentro do contexto geral, né? O que nós estamos querendo discutir é exatamente esse. Existe ou não a possibilidade de uma eugenia liberal? Bom, a questão da eugenia, né, foi exatamente o motivo pelo qual a existência de uma pseudociência chamada eugenia foi o motivo pelo qual se estabeleceram balizamentos éticos que acabaram gerando a necessidade da criação de um controle ético-normativo da pesquisa da ciência, acabando aqui sendo consubstanciado nos comitês de ética em pesquisa e em outros mecanismos éticos internacionais, etc., para garantir que a ciência não ultrapasse determinados limites. Agora, esse é o ponto que nós temos aqui um problema, né? Porque, na prática, no mundo real, esses limites eles ficam muito difíceis de serem fiscalizados, regulados, né? Então, na eugenia padrão, quando eu falo de eugenia, o pessoal logo remete a Hitler, mas não, a primeira ideia de eugenia moderna, né? a primeira situação de um país que abraça a eugenia foi os Estados Unidos da América do Norte. Na verdade, Hitler, quando escreve Mein Kampf, ele, na verdade, diz que quando ele fosse uma pessoa com poder, ele iria implantar exatamente as leis dos Estados norte-americanos, que ele achava que era maravilhoso, aquela coisa. Então, aquela ponte, aquela forma de tratar determinadas pessoas, lá nos Estados Unidos da América do Norte, se não me engano, em 1937, por aí, nós tivemos aí várias decisões de juízes que esterilizavam pessoas. Por quê? Porque elas, na verdade, há uma decisão bem significativa que o juiz diz assim: com esta minha sentença eu encerro 3 gerações de imbecis, que era, na verdade, a esterilização de uma pessoa, da mãe e da filha, que tinham problemas mentais, né? E aí ele esteriliza e proíbe que essas pessoas se relacionem. Então, a eugenia lá nos Estados Unidos é muito forte, a ponto de existirem feiras de famílias que tinham se apresentar pela pureza genética, né? Isso, é claro, é abraçado por Hitler, claro, na Alemanha nazista, na forma como ele via os judeus, inclusive ciganos, homossexuais e outros, né? para criar uma raça perfeita, que era, em tese, a raça ariana. Então, essa é a eugenia totalitária, a eugenia que todos conhecemos. Agora, o que seria uma eugenia liberal? Esse contexto, esse conceito, né, é trazido inicialmente por Habermas e depois trabalhado também pelo Sandel. E, basicamente, o que seria essa eugenia? Eu trouxe aqui um textinho bem pequenininho do Sandel, do Michael Sandel, de um livro que eu gosto muito, que eu chamo Contra a Perfeição, a Ética na Era da Engenharia Genética, um livro bem pequenininho, mas muito legal. E ele diz assim: na era do genoma, o discurso da eugenia está sendo revivido, não apenas entre os críticos, mas também entre os defensores do melhoramento. Isso é muito importante para nós. Uma influente escola de filosofia política anglo-americana clama por uma nova eugenia liberal, referindo-se com isso ao melhoramento genético não coercitivo, que não restringiriam a autonomia da criança. E aí, essa é aparentemente a diferença entre a velha eugenia autoritária e a eugenia liberal, né? Em que eu vou, em tese, né, segundo essa análise, já deixo claro que o Sandel não concorda com essa posição, essa seria, em tese, a diferença. A eugenia totalitária, a eugenia autoritária, imporia às pessoas a criação de uma raça melhorada, uma melhoria do gênero humano, né? Já na eugenia liberal, em tese, esse melhoramento seria exercido ou praticado por meios não coercitivos, ou seja, melhora quem quer. E aí nós temos que discutir aqui exatamente isso. Se eu faço um melhoramento genético em mim,
permitindo que eu seja mais inteligente, mais forte, mais bonito, mais longevo. Pessoal, o que os outros que não sofreram essas modificações farão? Eles continuarão a ser tratados como seres humanos? E esse é um ponto importante. Porque quanto maior é o grau de melhoramento de determinados seres humanos e nenhum melhoramento em outro grupo de seres humanos, em algum momento, provavelmente vou ter 2 grupos de seres humanos. E talvez o primeiro, que é o melhorado, domine o segundo. Não temos muito a pensar sobre isso, é uma realidade possível. Então, é aqui que o Sandel fala da eugenia liberal. O Habermas, ele diz, olha, não importa muito, né, o que façam os conselhos de ética e tal. Por quê? Porque hoje, o que está ditando a eugenia liberal não é a academia, são os mercados. Não é a academia, são os mercados. Porque a grande parte das pesquisas são financiadas por grandes corporações. Então, se o mercado exige um tratamento, é aquela regra da oferta e da demanda. O mercado vai ser atendido por alguém. E é essa que é a grande pergunta. Essa eugenia liberal, ou, nos dizeres de Habermas, essa eugenia de mercado, ela traz algum risco, e esse é o perigo que nós estamos discutindo aqui, né? Ela traz algum risco porque, de fato, quem está no domínio das pesquisas nessa área são empresas de natureza privada, né? E isso tem inúmeros problemas, né? Desde a patentear-se um gene específico, né, até, eventualmente, estabelecer-se aí um determinado grupo de medicamentos que só determinadas pessoas podem ter, ou um melhoramento que só determinadas pessoas têm acesso. Ele discute isso ao infinito nos livros dele, no livro dele da engenharia genética. Então, a nossa discussão, ela vai neste sentido. Né? Ela vai neste sentido. Então, eu escrevi exatamente sobre isso, né? Essa lógica é uma lógica de padronização. Então, a lógica de padronização não surge só quanto aos bens, ok? Mas também surge, basicamente, em obediência, na obrigação de se adaptar a um padrão, né? Se adaptar a um corpo social. Eu coloquei aqui, né, um parênteses, justamente para que eu falo, dentro de um ponto a outro desse parágrafo, justamente sobre um livro bem interessante também, que é o Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley. O Admirável Mundo Novo fala exatamente de um mundo em que os seres humanos são produzidos. Claro, só para lembrar, o Aldous Huxley escreveu isso na década de 50, um pouco antes da década de 50. Né? Nem se falava ainda de clonagem, nem de bebê de proveta, nem nada parecido. Né? Então, a ideia é que, se eu começo a entender e dar ao homem a possibilidade de escolher como é que o seu filho nascerá, quais alterações genéticas ele nascerá, né? Nós teremos, eventualmente, a ideia do quê? De que o pai vai querer para o filho o melhor, e esse melhor acaba sendo modificações genéticas, eventualmente, que melhorariam a performance, o comportamento, a saúde, a inteligência. E aqui o Sandel ele faz uma distinção interessante, que já é o próximo slide, né? Que é justamente sobre a ideia, vou voltar aqui, da contraposição da ética da cura versus a ética do melhoramento. Então, no contexto dessa discussão, o que nós temos? Em regra, ninguém, pessoal, ninguém, pelo menos espero que não, nenhum cientista, ele vai na direção, em regra, do melhoramento logo. Ou seja, ele não se preocupa inicialmente em melhorar a espécie humana. Não, salvo aqueles vilões de Hollywood, nenhum vilão, nenhum médico é um cientista que vai melhorar a espécie, não é isso. Mas ele se volta para um problema específico de cura. E aí nós vamos ter vários exemplos. Ritalina. Lembra da Ritalina, né? Então, beleza. Vou criar um medicamento para o tratamento do TDAH, né, inicialmente. Aí o que aconteceu? Olha, melhora. As pessoas têm uma maior concentração. Ah, caramba, será que se eu usar a Ritalina para melhorar a minha concentração, eu consigo obter algum benefício? E aí o livro fala de aumento imenso
na prescrição de Ritalina nos Estados Unidos. Claro, o Brasil acompanha, né? O Brasil acompanha. Então, aqui nós saímos de uma ética da cura, ou seja, um medicamento que foi produzido para curar, para sanar um problema, para uma ética do melhoramento. Ah, não, agora eu preciso ser mais inteligente, mais focado do que meu coleguinha do curso de medicina, do curso de direito, sei lá. Né? Então, eu vou tomar Ritalina para que eu fique mais focado, para que eu fique mais inteligente. Né? E essa é a ideia, essa discussão e essa distinção é que estão na base da escolha por uma engenharia liberal. A ideia é simples. Se houver o mecanismo, ele será utilizado. Em início, numa ética de cura, mas a posteriori, numa ética de melhoramento. Então, é essa ética do melhoramento que nos causa uma certa perplexidade, uma certa preocupação. Porque se eu vou falar do melhoramento, e exatamente por isso eu preciso entender o que é melhor, então esse próprio conceito é fluido, né? Ele é um conceito fluido, o que é melhoramento, o que é ser melhor, então isso já é por si um problema, porque se nós começarmos a estabelecer técnicas para melhoramento, quem determina esses melhoramentos? Quais as ideias determinam esse melhoramento? Para Hitler, era a raça ariana, ela era a raça perfeita. Consequentemente, todo e qualquer melhoramento era para aproximar o ser humano do ideal da raça ariana. Ok. E qual é o ideal desse momento do nosso ponto histórico? Cara, muito variado, né? Eu posso ter aí os fenômenos da beleza, né, da corpo magro, forte, não envelhecer, envelhecer bem. Então, são muitos conceitos. Inclusive, há uma discussão interessante sobre quais são os benefícios que esses tratamentos aí genéticos podem trazer para o idoso, né? Então, é interessante discutir tudo isso, mas quando se fala da lógica da cura versus a lógica do melhoramento, é disso que nós falamos. E aí é justamente a questão do diagnóstico pré-implantacional. Pessoal, o diagnóstico pré-implantacional é aquele diagnóstico feito, basicamente, naqueles embriões, né, que foram concebidos por meio das técnicas de reprodução assistida. Né? Então, o que acontece? Há uma produção, né, por meio de reprodução assistida, de um conjunto de embriões, né, a partir das várias técnicas de RA. Né, a reprodução medicamente assistida também é chamada assim. Então, a grande sacada é essa. Agora, hoje, nesse exato momento, é possível o diagnóstico pré-implantacional. Né? Esse diagnóstico pré-implantacional, ele basicamente, antes de implantar, né, o embrião na mãe, né, lá para que ele se desenvolva, ele é submetido a testes genéticos. Para quê? Hoje, para aferir se ele tem ou não uma doença grave de origem, logicamente, genética. Maiana Zatz fala muito sobre isso, né? A geneticista Maiana Zatz, ela fala muito sobre isso. E ela diz assim, olha, hoje é possível, a partir dessa análise, encontrar o quê? Doenças associadas, por exemplo, ao sexo, né? Ou seja, doenças que só passam para o descendente do sexo masculino. E isso faz com que esse embrião não seja implantado. Percebam que isso já é, por si, uma discussão a ser traçada bem importante. A questão da padronização, por exemplo, eu tenho um óculos, como vocês devem notar, um fundo de garrafa, né? E na lógica levada ao extremo dessa análise, eu seria descartado. Olha que delícia, né? Então, nós temos que pensar exatamente se nós estaríamos aqui se houvesse, vamos dizer assim, levado ao limite o pensamento trazido pela possibilidade de diagnóstico pré-implantacional. Né? Então, hoje, no Brasil, esse diagnóstico pré-implantacional ele é regulado por uma resolução do CFM, essa que eu estou mostrando para vocês, a resolução CFM número 2294, 2021, né? Que no seu inciso 6 ele fala sobre especificamente o diagnóstico genético pré-implantacional. E olha o que ele diz, né? Ele diz assim, olha, as técnicas de RA, né, reprodução assistida, podem ser aplicadas à seleção de embriões submetidos a diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças, podendo, nestes casos, ser doados para a pesquisa ou descartados, conforme a decisão do paciente. Devidamente documentada, com consentimento informado, livre, esclarecido específico. No laudo da avaliação genética, só é permitido informar se o embrião é masculino ou feminino,
em caso de doenças ligadas ao sexo ou de aneuploidias de cromossomos sexuais. Vejam que aqui, uma resolução, não é uma lei, e esse é um outro problema, ou seja, qual é o alcance de uma resolução do CFM, especificamente em termos regulatórios, em termos punitivos até, em relação à implantação, por exemplo, de um embrião ou da escolha pelos pais de um embrião que seja sem miopia, eventualmente, quando esses testes evoluírem, que não tenha determinadas doenças, que seja do sexo masculino, que seja do sexo feminino, que tenha determinada altura, e assim por diante. É nesse sentido, tá, pessoal, que, eventualmente, talvez não agora, Mariana Zatz disse que ainda não é possível fazer toda essa análise, né? Existem determinados genes que são conhecidos para determinadas doenças, mas nós não estamos tratando de hoje. Essa ciência evoluiu, nós estamos falando de década de 70, início de tratamento genético, né? Início de pesquisa genética, basicamente, e para cá nós temos 50 e poucos anos, 52 anos, só para ter uma ideia da evolução, da velocidade com que se processa o aperfeiçoamento dessa técnica. Então, se eu pensar daqui a 30 anos, 40 anos, que nós estaremos vivos, se Deus quiser, por aqui ainda, nós teremos já diante de nós a possibilidade de modificações e de pesquisas muito mais apuradas e muito mais relevantes, né? E a ideia é exatamente essa que a Eliane levantou, né? Será que nós teremos nascido neste contexto? E aí que tá, é aí que eu volto ao slide que fala da ideia da padronização, né? Então, nós não mais seremos avaliados pelo nosso potencial como seres humanos. O Sandel fala da abertura ao inesperado. Eu adoro esse termo do Sandel, que ele diz que os filhos sempre são uma abertura ao inesperado. Quando nós decidimos ter filhos, de uma forma ou de outra, sempre eles vêm com uma carga de indeterminação. Nós nunca sabemos como eles serão de fato, né? Então, quando os pais decidem ser arquitetos desses filhos, criadores desses filhos, então a pergunta e a discussão é imensa nesse sentido, se eles teriam ou não autonomia. O próprio CFM, ele adentra num tema e regula um tema que gera uma imensa quantidade de discussões, que é o inciso 2 aqui, no inciso 6, ainda no item 2, que ele diz: as técnicas de reprodução assistida também podem ser utilizadas para tipagem do antígeno leucocitário humano, HLA do embrião, no intuito de selecionar embriões HLA compatíveis com algum irmão já afetado pela doença, e cujo tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco, de acordo com a legislação vigente. A discussão que se faz e que o CFM adota de pronto é a possibilidade de que eu tenha um filho só para que ele sirva de remédio para o outro filho. Então, a pergunta seguinte é: será que esse segundo filho ele não tem os seus direitos, né? Ele não tem os seus direitos contrariados ao ser criado já para ser usado como remédio para o irmão? Professor, existe essa diretriz, né, de só encaminhar para a reprodução assistida caso já haja esse desejo de ter um outro filho. Isso para fazer a tipagem. Eu teria que adentrar a cabeça dos pais para identificar, né, qual é o verdadeiro desejo. E isso, a lei, ela tem problemas com isso, né? Toda vez que nós temos chamados conceitos abertos ou indeterminados, como esse né? Olha, eu vou ter um filho porque eu sou uma pessoa boa. Bom, dizer que uma pessoa é boa, o conceito de bom ele é infinitamente variável, né? Então, quando eu digo, olha, depende se ele já queria, como é que eu não consigo, do ponto de vista de fiscalização, de regulamentação, aferir o que aquela pessoa pensa de fato. E você percebe que tudo isso depende, por exemplo, de um conjunto de fatores bastante difíceis de serem medidos, né? Por exemplo, até o engajamento da equipe médica em fazer isso, se quem está fazendo esse tratamento ele é bem remunerado, se ele está ali, se é a mesma equipe multiprofissional, e aí tem um monte de Cs, né? Existe Cs demais aí para que nós possamos avaliar. Então, aqui, nesse contexto, né, do embrião criado para... Nós temos um contexto que hoje não é discutido. A pergunta é, ele quer? Ou seja, porque ele é um ser humano, sim. Ele foi criado, mas ele é um ser humano. A partir daquele momento que ele é um ser humano, eu posso resguardar os direitos dele, a autonomia dele.
Mas Valcácio, eu não vou prejudicar em nada ele. Ou seja, ok, então quer dizer que eu posso tirar pedaços do ser humano nascente para, né? Então, veja, é uma prova de amor. Eu acho legal até ver esse filme, acho legal. Mas sempre a discussão é essa, né? E o ser humano que nasceu? E se ele não quiser? E se ele não quiser? Porque existem doenças de natureza genética em que é preciso que haja um procedimento cirúrgico para que ocorra doação de medula, né? Então, isso, nós tivemos um caso nos Estados Unidos que a criança, ela pediu que outras pessoas a defendessem. Ela entrou com um pedido contra os pais porque ela não queria fazer o procedimento, né, para o qual ela tinha, aspas, nascido. Então, o Sandel e os demais, né, eles discutem muito isso sobre a questão de o quanto a autonomia do paciente, neste caso, o bebê que está nascendo ou irá nascer, ou que já nasceu com este propósito, está sendo afetada, uma vez que ele não foi consultado para ser usado como remédio para o irmão. Então, basicamente, a resposta, se é que há uma e não há, porque nós estamos aqui discutindo, né, exatamente isso, é que se nós avançarmos nesse diagnóstico pré-implantacional, né, saindo do RA, saindo da reprodução humana assistida, para qualquer embrião que venha a nascer, ou qualquer embrião inicial, em que eu possa descartá-lo, e esse é um ponto que também é uma discussão enorme sobre o status do embrião, jurídico, filosófico, né? Então, eu poderia ter, a longo prazo, lá no limite, uma eugenia liberal, ou seja, pais escolhendo quais embriões eles desejam ter implantados. Um embrião que tem determinadas características, um embrião que tem determinadas tendências. Só para entender isso, nos Estados Unidos, em que é possível a venda de sêmen, né, foi publicado um anúncio no jornal em que as mulheres, eram duas mulheres, elas eram um casal homoafetivo e elas queriam ter um filho, mas elas não queriam ter qualquer filho. Então, elas estavam comprando por $50 mil sêmen, mas elas exigiam determinadas características. Elas exigiam que o doador fosse, não era doador, mas o vendedor fosse atleta, não tivesse histórico de doenças e pertencesse à Ivy League, ou seja, aquele topo das universidades americanas, que tivesse quociente de inteligência acima de certo limite lá. E elas pagariam para este doador o valor de R$50 mil pelo sêmen. Elas queriam uma espécie específica de criança, né? Veja, isso hoje é possível a partir dessas escolhas. Mas quando eu tiver um diagnóstico possível pela engenharia genética de várias características, eu poderia, em tese, escolher as características daquele que nascerá, incluindo aqueles que não foram criados por reprodução humana assistida. E aí eu estou expandindo, e isso acontecendo, nós certamente estaríamos em Gattaca. Certamente estaríamos no admirável mundo novo, em que, quem já leu o livro sabe, que eles escolhem as características e, ao escolher as características, também definem a casta, mas também aspectos intelectuais e aspectos de sujeição a determinada casta. Então, esse perigo é que me faz ter essa discussão do avanço da tecnologia sem uma restrição, né, e chegarmos a um futuro não tão distante, quando eu falo não tão distante, falando de 30, 40 anos, 50 anos talvez no máximo, em que seria possível a escolha. E onde a escolha é possível, ela é feita. Muito obrigado, então. Era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente conversar e discutir. Espero que tenham gostado. O professor Carlos Valcácio, muito obrigado pela sua apresentação, agradeço muito a sua apresentação. O foco da sua apresentação é o que o tema está propondo, né? O diagnóstico pré-implantacional e o perigo dessa eugenia. Só que você começou com um preâmbulo que você chamou de arrazoado, que por si só já é fonte de inúmeros questionamentos, só que eu não vou tocar nisso, até porque para nós não fugirmos do foco principal. E acho que você pode manter esse slide, que esse slide ele é bem uma espécie de resumo panorâmico do problema que está em discussão. Se as colegas me permitem, né, eu estou vendo aqui que muitos questionamentos e discussões já começaram, inclusive, aqui no chat. Eu quero fazer uma colocação e, ao mesmo tempo, um questionamento. Quando a gente está falando do diagnóstico pré-implantacional e a capacidade de
que hoje ainda é limitada, né, de nós verificarmos se o embrião, em condições de reprodução assistida, né, em condições de reprodução em laboratório, né, de criação desse, fertilização in vitro, né, criação desses embriões em condições artificiais para posteriormente implantar esses embriões em um organismo materno. Essas tecnologias que permitem que se fazer a avaliação genética desses embriões inicialmente vieram mais para verificação de viabilidade deles, né, para que não fossem implantados embriões com características que pudessem gerar problemas para o organismo materno. Mas como consequência disso, também outras possibilidades foram surgindo, como as que você colocou, né? Hoje já existe um certo nível de capacidade de se verificar nesses embriões propensões genéticas ao desenvolvimento de doenças, e isso não apenas em embriões, mas também em adultos, né? Tivemos recentemente o exemplo da Angelina Jolie, né, que, baseado na sua informação genética e na sua informação de histórico clínico, etc., ela tomou uma decisão específica, né, de retirada das mamas para evitar essa probabilidade de desenvolver um câncer no futuro, uma decisão pessoal. Mas, dentro do contexto desse diagnóstico pré-implantacional, eu associo isso um pouco àquilo que você... E em relação a essa eugenia liberal, né, eu associo um pouco a essa ideia que você bem colocou, de que até aquilo que o filósofo Axel Honneth trabalha no seu livro Luta pelo Reconhecimento. Não sei se você conhece, se não conhece, eu sugiro a todos, é muito bom. Que o ser humano busca reconhecimento através de vários meios, e isso acaba gerando conflito, porque esse reconhecimento ele é individual, ele não é de grupo. Ele é muito mais individual do que de grupo, melhor dizendo. E aí, quando todo mundo quer ter uma filha igual a Gisele Bündchen, né, com as características da Gisele Bündchen, e se houverem as técnicas necessárias para que isso seja efetivamente realizado em uma situação de implante, né, de um embrião modificado geneticamente, certamente isso sendo oferecido por um mercado específico de estética, vamos dizer assim, uma estética futurista, né, um futuro meio distópico, mas que também é possível. Essa situação toda, esse quadro todo que você colocou, que eu estou dando uma resumida aqui, ele me faz fazer um contraponto, que é o seguinte: nós nunca tivemos, de fato, uma experiência eugênica sendo implantada no contexto das sociedades humanas. Algumas experiências foram sendo tentadas, né? Você citou lá as situações jurídicas nos Estados Unidos, teve as questões totalitárias na Alemanha nazista, e talvez tenhamos outros exemplos que não tenhamos aqui em memória, mas nada como o Aldous Huxley prevê lá no livro dele foi realmente implantado na história da humanidade. Eu fico imaginando se tal ação, se ela seria bem sucedida, já que a lei natural que rege os organismos, né, a seleção natural, ela já demonstrou que privilegia muito mais a diferença, a diversidade, do que o padrão, né, a busca pelo padrão. Não seria esse um argumento... Não teria o direito, já que é sobre o direito que nós estamos discutindo, sobre o direito de através da ética, conseguirmos regulamentar esse tipo de atividade. Você muitas vezes falou aqui que o direito ou anda correndo atrás, né, ou está meio caminhando em um campo de incertezas em relação a uma tecnologia que avança muito rapidamente. Aí eu me pergunto, não chegou a hora de o direito sair dos limites dos seus campos para se aprofundar sobre argumentos
que possam subsidiar essa regularização de maneira, como você bem colocou, prévia, eu digo no sentido acadêmico, né? Existem hoje, isso é uma pergunta, existem hoje iniciativas na área do direito em que haja um aprofundamento do entendimento do contexto biológico humano, para que, a partir desse aprofundamento, se garanta argumentos que sustentem uma regulamentação? A minha pergunta vem no sentido de que, toda vez que se fala de regulamentar a ciência, regularizar a ciência, a gente também enfrenta um outro obstáculo, que é: vamos frear o desenvolvimento humano? Né? Então, é um cobertor curto, né? Então, e o direito tem um papel muito importante nisso. O que está faltando para o direito dar esse passo fundamental, talvez, né? Isso é um pouco opinativo da minha parte, mas é uma pergunta. O que está faltando para o direito dar esse passo para buscar no campo biológico os argumentos legais necessários para que uma regulamentação desse tipo de situação possa ser feita de uma maneira a não frear o desenvolvimento humano, ao mesmo tempo que garanta que esse desenvolvimento seja baseado no contexto ético? Ok. É uma pergunta, um questionamento muito válido. Inclusive, é uma discussão infinita sobre isso, né? A primeira, eu começo tentando responder a pergunta a partir de um pensamento de uma autora chamada Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, ela tem 2 livros muito legais, que é sobre as origens do totalitarismo e sobre o passado e o futuro. Ela é uma autora israelense, né? E que ela escreveu vários textos, vários livros sobre essa evolução do totalitarismo. E um dos textos que ela usou, que foi justamente da condição humana, ela fala o seguinte, que os homens perderam, aí, claro, ela faz um arrazoado de um livro inteiro sobre isso, mas a conclusão dela é que os homens perderam, por conta da linguagem científica, a capacidade de dialogar como seres humanos, como homens. É só pensar nisso. Estamos discutindo aqui, e eu começo com um título que, para a maioria absoluta das pessoas, é absolutamente irreconhecível, né? Eu estou conversando com pessoas da medicina, então eu posso colocar diagnóstico pré-implantacional, falar de um perigo de uma eugenia liberal, sem o medo de que as pessoas me vão falar, né? Então, a linguagem científica, por si, ela é fragmentada. E sendo fragmentada e fragmentária, porque cada parte do saber ela vai na direção do seu único objeto de estudo, isso gera uma impossibilidade de discussão entre saberes fragmentados. Porque é uma falha, né? É uma falha não do direito, nem da medicina, nem da ontologia, é uma falha associada ao pensamento científico atual, racional, né? Mas fragmentário. Então, todos nós que trabalhamos na área acadêmica sempre recebemos do nosso orientador aquele direcionamento básico, foca em um ponto só. Aí você fica, análise da ciência criminal na Alemanha do século XVI sob a ótica do fulano de tal no ano de tal. Pelo amor de Deus, isso é fragmentário demais. A quem interessa isso? A quem interessa isso? E o Morin, né, Edgar Morin, ele fala exatamente isso. Na verdade, quando se fala de complexo é aquilo que é tecido em conjunto. E nós perdemos essa capacidade. E aí, respondendo, por que o direito não regula? Porque ele simplesmente não compreende a ciência. Assim como nós não compreendemos. A pergunta que eu fiz no meio da nossa apresentação foi essa. Nós estamos usando uma tecnologia que a maioria das pessoas não compreende. É este o motivo pelo qual eu não consigo colocar na cabeça de um juiz que tem 80, 70, 60 anos, ele não compreende isto. E isto é compreendido pelas crianças de 4, 5 anos. Mas um juiz com 60 anos, um médico mais idoso e não antenado com as alterações tecnológicas, ele não compreende. Então, é justamente nessa ausência de compreensão que surge o tecnicismo. Alguns autores falam de uma ditadura técnica, né? Então, essa ditadura técnica é a que nós estamos submetidos, né? Como eu não entendo, eu tenho que aceitar a opinião do técnico. Muito forte na inteligência artificial, né? Os algoritmos que estão por aí
não se sabe exatamente como é que uma rede neural artificial chega às suas conclusões. Né? Então, isso que você está colocando é realmente pertinente nesse contexto. E nesse contexto da eugenia, você coloca como um perigo. Aí eu vou provocar. Existe um perigo de o desconhecido se implantar na sociedade através dessas tecnologias? Eu fico imaginando assim, na China, recentemente, nós tivemos aquele cientista que foi até preso, eu acho, sumiu, não se sabe direito. Sumiram com ele. Que pegou duas crianças, né? Na verdade, nessa questão de clonagem, fez o CRISPR, né? E fez modificações voltadas para a imunidade contra o HIV, né? Mas não se sabe exatamente o que aconteceu com as crianças, como é que elas estão hoje, não se sabe absolutamente nada. Eu fico imaginando assim, no contexto da Gisele Bündchen, né? Todo mundo quer ter a filha como a Gisele Bündchen. Nós correríamos realmente o risco de isso ultrapassar a ideia do... Eu estou falando se o acesso fosse amplo, né? Nós estamos discutindo aqui antes questões sobre o acesso restrito, né? De até formação de castas diferenciadas, etc. Mas vamos dizer que isso fosse uma tecnologia disponível. Nós correríamos o risco de o ser humano buscar esse padrão, isso está embutido no ser humano, tornar-se um padrão de excelência orgânica, seria por aí? Mas esse é o verdadeiro perigo da eugenia liberal, porque nenhum deles vai ter consciência de que ele está buscando um padrão de excelência orgânica. Esse é o ponto. Nós já vemos isso não em aspectos biológicos, mas em aspectos de tecnologia de celular. Por que eu vou buscar um celular qual é o nome daquele novo bonitão lá que eu não tenho, que é só meu Samsung? Aquele lá, os iPods, né? Por que eu compro o celular? Por que a cada 1 ano e meio eu troco meu celular? Porque é uma obsolescência programada. A indústria faz a obsolescência programada. E o incute na cabeça da população, ela não diz assim para você, ela não diz para você, olha, você vai ter o melhor equipamento técnico da história. Ela não diz nunca isso. Ela vai dizer o quê? Você ficará antenado, você ficará inserido num grupo, você será visto como uma pessoa bem-sucedida. Então, a eugenia liberal, ela surge não a partir de uma tendência ou necessidade ou vontade de fato, alcançar a perfeição genética. Ela vai ser implantada, como de fato já foi implantada, a partir de constrangimentos ou pressões de natureza social à padronização, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Então, a padronização ela não é imposta autoritariamente. Por que nós temos a chamada ditadura da beleza, né, dos corpos magros, sarados e tudo? Ninguém chega para você e diz, olha, você tem que ser sarado, magro e bonito e alto. Mas lá vai a propaganda da cerveja, aparece a Verão, e aquela pessoa que talvez seja inatingível, ou para mais das pessoas, ela se torna um padrão. E para atingir aquele padrão, eu me submeto a qualquer tratamento. Como nós já vimos vários e vários casos, pessoas que morreram após tratamentos estéticos desnecessários, inclusive. Né? Então, me parece, Cláudio, que ninguém busca, de fato, se tornar geneticamente perfeito, mas o que se busca, de fato, é a aceitação social. E até lembrei, quando você falava de um tratamento que só existe na China. Os chineses têm, culturalmente, associado ao status, a altura. E, claro, eles são baixinhos. Então, estava acompanhando um documentário em que eles usam uma técnica que só é usada lá. O chinês, o que ele faz, essa técnica? Ele corta esse osso, amplia e espera que o osso cresça e se encontre. Com isso, ele ganha 10 centímetros de altura. Para que ele ganhe esses 10 centímetros de altura, ele fica 2 anos sem pisar no chão. Consequentemente, 2 anos sem trabalhar. Isso numa família pobre. E sabe o que acontece? A família paga todo esse período para ele ficar 10 centímetros mais alto. Você percebe que a pessoa submete a uma quantidade gigante de dor, uma quantidade gigante de incapacidade para adquirir um status social, para um melhoramento. Só que na marra, né? Então, imagine que seria possível, o que se faria para melhoramento de tipo, você não precisa ir na academia, você toma um remédio genético e você fica musculoso, você não vai envelhecer tão rápido. Esses medicamentos, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existe uma clínica que ela vende a possibilidade de escolha de sexo.
Então, ele faz uma clivagem do próprio, né, do próprio sêmen já, e aí ele já garante mais ou menos uma percentual de mulheres ou de homens. Então, me parece que o grande problema é que ela está acontecendo conosco sem que nós saibamos ou nos apercebamos disso, mas ela já está ocorrendo. Por exemplo, vou perguntar a todos vocês, hoje vocês comeram pão com trigo geneticamente modificado? Porque eu não sei, e esse é o ponto, eu não sei, eu estou comendo um trigo que foi modificado geneticamente e eu não sei quais as consequências disso a longo prazo. Houve, na época a gente teve tanto vírus da Covid, né, mas na época do Zika vírus, o que fez o governo brasileiro? Isso foi uma experiência realizada lá na Bahia, no Recôncavo Baiano. Contratou uma empresa inglesa, e essa empresa inglesa trouxe milhões de Aedes aegypti geneticamente modificados, 40 milhões, e eles foram soltos no ambiente. Qual era a ideia? Era que esses Aedes aegypti tinham sido geneticamente modificados para não gerar descendência. E eles concorreriam com a Aedes aegypti na natureza, isso diminuiria a quantidade de transmissão. Pessoal, sério, 40 milhões desses organismos geneticamente modificados foram espalhados e a população não soube, o Congresso não soube, a televisão não divulgou, e essa empresa, inclusive, faliu e ninguém sabe como ela produziu esses bichos. E o mais doido é que pegaram umas populações desses mosquitos e viram que alguns deles conseguiram sim reproduzir. Esse é o perigo. Então não é um perigo futuro, é um perigo Valcácio, antes de liberar para a audiência ansiosa por perguntas, eu tenho várias aqui, ficaríamos a noite inteira, mas eu vou fazer minhas duas últimas porque elas combinam e aí eu passo a bola em frente. Pensando aqui no teu slide que está na tela, qual é o limite, e nesse contexto, tá? Qual é o limite entre o direito à cura e o direito ao melhoramento? O ser humano tem direito a melhoramento? E se sim, né, qual é o limite que nós devemos pensar entre o direito à cura, que eu acho que todos têm, com o direito ao melhoramento, que eu não sei se temos ou não, e isso é uma pergunta para você. E a segunda metida nisso é quando você fala de conhecimento, né? Você comeu pão hoje, sabe se foi de soja transgênica, não sei o quê, de trigo transgênico, etc. Isso me faz rapidamente pensar que na seguinte questão, é possível o direito nesse contexto ou no contexto do conhecimento científico? É possível que haja uma maneira de se evitar a implantação de castas de conhecimento? É possível tornar o conhecimento algo democrático do ponto de vista de conhecer realmente esses aspectos todos que as novas tecnologias estão trazendo, né? Dar acessibilidade parece que não é suficiente, né? É preciso mais do que ter acesso, né? Eu posso ter acesso a coisas que eu não vou entender nunca. Então, é possível o direito, de alguma maneira, garantir o impedimento da criação de castas de conhecimento? Qual é o limite entre o direito à cura e o direito ao melhoramento? Eu tenho direitos a melhoramento? O ser humano tem direito a melhoramento? É a pergunta que sempre é discutida, né? Quando o Habermas fala da ética da cura e o Sandel também fala da ética da cura versus a ética do melhoramento, ele diz basicamente o seguinte: a ética da cura é aquela que retorna o organismo a um estado de normalidade. Ou seja, eu vou trabalhar um organismo para que ele funcione de acordo com como se espera que ele funcione. Isso é a ética da cura. Nada além disso. Quando eu já passo a pensar naquele organismo funcionando para além daquilo que se espera, eu tenho a ética do melhoramento, né? Então, essa seria a distinção fundamental. Então, para isso, nós precisaríamos ter aí, que não temos, parâmetros de dizer quais são os limites de normalidade em cada situação. E aí, justamente pela ausência de discussão, pela ausência de regramentos éticos e jurídicos para determinar exatamente quais são esses parâmetros, que eu gero uma possibilidade de não fazer mais distinção
e termos aí uma ciência acéfala e principalmente amoral, né? Porque, já respondendo a segunda pergunta, né, o Edgar Morin, que fala bastante sobre isso, ele fala de uma democracia cognitiva. E para ter, na visão de Morin, para que exista uma democracia cognitiva, com o que é essa ideia de ter o conhecimento disponibilizado a todos, seria necessário que nós retomássemos a ideia do diálogo humano, ou seja, o diálogo não restrito a determinados nichos de conhecimento, porque da forma como o conhecimento é produzido hoje, fragmentado, né, eu só tenho o conhecimento do meu nicho específico. Por isso que é tão difícil fazer uma discussão interdisciplinar. A interdisciplinariedade, inclusive eu fiz, acho que foi uma apresentação lá no COBEM, eu mandei uma discussão sobre isso, que falava sobre isso, né? A medicina não conversa nem com ela mesma, em alguns aspectos, né? Aí, imagina conversar com o direito, imagina conversar com a psicologia, imagina conversar com a física, e a tecnologia de modo geral. Então, quando nós começamos a produzir conhecimento desta forma, um conhecimento fragmentado e fragmentário, e aí, diz Morin, toda vez que o conhecimento é produzido fragmentadamente e anonimamente, eu não tenho responsabilidade pelo que vai ser feito com aquele conhecimento. É aquela história, não fiz nada, eu só criei um mecanismozinho que disparava a bomba. Não sou responsável pela bomba. Mas esse é o problema do conhecimento fragmentário, ele retira a responsabilidade do pesquisador. Então, quando eu me responsabilizo apenas por aquele fragmento de conhecimento que vai gerar um fragmento de técnica, esse conhecimento ele se torna impessoal e basicamente fragmentário. E é exatamente por isso que é impossível, a menos que se mude esse aspecto, essa forma de produzir ciência, nós temos uma democracia cognitiva. Porque com o avanço muito acelerado da técnica, vai ficar cada vez mais difícil que uma só pessoa compreenda todas essas linguagens. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de circular em várias áreas de conhecimento. Gosto muito, né? Acho que deu para notar. Gosto de ficção científica, gosto de engenharia, gosto de física, gosto de medicina, gosto... Então, é muito difícil concatenar todos esses conhecimentos, muito mesmo. E a pergunta é, se eu fosse fazer, por exemplo, trabalho científico hoje, provavelmente eu seria execrado, justamente porque meu orientador diria, foque num ponto só. Esse é o pensamento científico vigente, cartesiano, focado, pontual e fragmentário. Enquanto ele permanecer dessa forma, dificilmente nós teremos uma democracia cognitiva. E o direito, sendo ele próprio também gerado dessa forma, não tem como regular aquilo que ele mesmo é, né? Tem um autor, acho que é o Heidegger, ele diz assim, a ciência não pensa. E ele diz isso, que a ciência não pensa no sentido filosófico, né? Ele diz exatamente isso. A ciência não pensa porque a ciência não pode usar os seus próprios métodos para se entender. Tem que ser um método externo à ciência. Então, por isso ele fala, a ciência não pensa, é uma das frases mais conhecidas do Heidegger. Então, nesse sentido, é basicamente impossível o direito fazer, porque ele está tão contaminado pelo tecnicismo que ele, na verdade, é orientado pelas mesmas premissas do tecnicismo. Nesse momento, não. Então, nós temos que fazer uma modificação muito grande. E aqui, é claro, tanto que essa é uma discussão que eu deixei se eu for fazer um dia, espero que não, fazer o doutorado, né? Porque é uma discussão muito longa de como mudar isso, né? De como fazer isso realmente acontecer. Então, essa a ética da cura, a ética do melhoramento, tem a ver com manutenção de status, melhoramento vai além daquilo que um ser humano seria capaz. E, no caso da democracia cognitiva de Morin, somente, isso segundo as palavras dele mesmo, somente quando os saberes se compartilharem, quando nós tivermos realmente um saber compartilhado, e ele fala do complexo, né? Nós, da ciência, da ciência analítica, sempre reduzimos ao mínimo, né? Eu vou reduzindo, é um reducionismo, a ciência é reducionista, a técnica é reducionista. Então, quando eu consigo fazer uma técnica mais inclusiva, aí sim nós temos a democracia cognitiva. Essa aqui é. Ok, fiquei com a impressão que nós chegamos naquilo que na matemática se chama de incompletude de Gödel, Kurt Gödel. Eu vou abrir agora a palavra, né, para os questionamentos, para as considerações, para o pensamento de quem está aí nos assistindo. Professora Ellen. Esse tema
dessa conversa de hoje. Para mim, ele é muito interessante, algo próximo à minha principal área de interesse, área de formação. Boa noite a todos que estão aqui. E eu acho que esse slide que está aí, professor Valcácio, ética da cura versus ética do melhoramento, é realmente o cerne da questão. Né? O senhor tem toda a razão quando diz que as tecnologias de diagnóstico elas começam com essa questão de cura, buscando um diagnóstico, mas elas acabam realmente cambando para o melhoramento. E a gente realmente tem que ter muito cuidado com isso. E eu puxo outro gancho que o senhor falou ainda agora sobre essa questão do diagnóstico pré-implantacional. Né? Aqui no Brasil, de acordo com tudo que eu já estudei sobre bioética, o senhor pode falar até melhor do que eu em termos de legislação. Mas, por exemplo, até para interrompimento de gestação, tem que ser alguma coisa incompatível com a vida, né? E outros países já entram com a questão não só de ser incompatível com a vida, mas ser incompatível com a vida de qualidade ou vida digna, que é o termo que alguns países usam. E isso me lembra uma situação que eu soube recentemente, se eu não me engano, é da Finlândia, que o diagnóstico pré-implantacional ele é liberado para alterações cromossômicas e basicamente quase que não nascem pessoas com síndrome de Down. Trissomia. Então, se chega a nascer 20 pessoas com síndrome de Down por ano, nesse país é muito. E aí eu li um artigo que eles debatiam bastante sobre até que ponto isso realmente é válido. Né? Porque a trissomia do 21 não é algo que impede ninguém de viver, não impede ninguém de qualidade, então entra nesse debate todo aí. Eu queria saber um pouco mais a sua opinião sobre isso. Obrigada, professor. Ok. Bom, essa reportagem eu também vi e fiquei sinceramente horrorizado, né? Porque se eu garanto o direito Travou, Valcácio? Opa, vamos de Volte. novo. Estão me ouvindo? Sim. Então, na verdade, quando eu vi essa reportagem, eu vi também, me causou, na verdade, um terror, né? Um espanto, porque eu vi toda essa discussão aqui colocada em prática, né? Porque nós estamos diante da possibilidade da escolha, da eliminação consciente de um ser humano que não tem muitas limitações, né? De um ser humano amolda, porque ele não se adequa a determinados padrões comportamentais ou determinados padrões humanos daquela sociedade específica, ele é eliminado de uma forma muito, muito utilitarista, né? Essa é uma sociedade, essa é uma percepção e essa é uma utilização da ciência utilitarista, obviamente contrária àquela ideia do Kant do ser humano como fim em si mesmo, né? Então, quando eu passo a eliminar pessoas portadoras da trissomia, da cromossomo 21, por elas possuir, né, por possuir simplesmente essa trissomia, então eu posso rapidamente passar para outros aspectos genéticos, né? Eu vou eliminar pessoas com miopia, eu vou eliminar pessoas que, na verdade, vão desenvolver Alzheimer, eu vou eliminar pessoas que têm determinadas características, eu vou eliminar os indesejáveis, né? Então, eu sempre converso isso com os meus alunos e eu sempre discuto esse aspecto, né? Então, o primeiro aspecto é esse, a ciência, e quem fala bastante sobre isso, né, é o Foucault. Então, a ciência, ela tem também certa característica e certo poder de controle social. Então, me assusta bastante quando o Estado consegue, e ele passa a interferir na vida da população a ponto de determinar quem é digno de viver e quem é digno de morrer. E essa é uma escolha absolutamente aleatória, né? Porque se eu posso, e aí esse é o meu susto, né? Se eu posso eliminar pessoas portadoras de síndrome de Down, caramba, eu posso eliminar quase todas as pessoas que não possuem vida consciente plena, né? E isso incluiria, inclusive, pessoas portadoras de estados demenciais, como Alzheimer, né? E isso me assusta muitíssimo, porque para nós termos uma eutanásia social, uma eutanásia econômica, é um pulo muito pequeno, é um passo muito pequeno. Para passarmos a uma eugenia totalitária nazista, é um passo muito pequeno. Então,
passa primeiro por isso. Então, nós temos aqui, minha opinião pessoal é que é um horror, né? É um horror. Não estamos falando de uma doença incapacitante para a vida, não estamos falando de deformidades incapacitantes. Inclusive, falando um pouco em legislação, o STF, né, na DPF 54, ele discutiu justamente o aborto de fetos anencéfalos, estabelecendo justamente que era possível o aborto nesses casos, porque não havia vida, mas um simulacro de vida. Não dá para discutir toda a extensão do voto do ministro, mas razoável até. Quando se discutiu a respeito da anencefalia provocada pelo Zika vírus, a anencefalia, não, microcefalia provocada pelo Zika vírus, a discussão e a resposta foi ostensiva. Não, embora um ser humano ele vá nascer com características, claro, indesejáveis, fisicamente desejáveis, mentalmente desejáveis, intelectualmente desejáveis, ele continua sendo um ser humano e por isso merece o respeito. E por isso merece ser reconhecido como ser humano, independentemente da sua utilidade para a sociedade ou para a família que ele possui. Então, esse pensamento utilitarista ele está muito entranhado na sociedade, né? Infelizmente, é muito comum também na área médica, né? Não, vamos deixar, não, caramba, vamos deixá-lo partir porque aquele não terá utilidade mais para ninguém. Se nós passarmos a estabelecer como critério de sobrevivência a utilidade, nós voltaremos ao tempo dos inuites, né, dos esquimós, né, em que a mulher, após mascar couro a vida inteira, e era essa a função da mulher, né, mascar couro para amolecê-lo, ela desgastava os dentes e quando ela não tinha mais dentes para mascar o couro, ela era abandonada para que o urso a comesse. Esse era um costume inuit, só agora, recentemente, já no século XX, é que esse costume foi afastado. Mas veja, essa é uma sociedade absolutamente utilitarista. E quando eu olho essa notícia, é isso que estamos discutindo, me parece que estamos exatamente na mesma sociedade. Então, isso me assusta, na verdade. E, é claro, ficou claro que eu sou absolutamente contra. Né? Do ponto de vista pessoal, sou contrário a qualquer tipo de intervenção dessa natureza, porque serve aos interesses daquele que está no poder no momento. Né? Em relação à regulamentação, né, essas questões legislatórias mesmo, como é que o senhor acha que a gente poderia, né, a gente enquanto sociedade, poderia determinar esses marcos regulatórios? Como é que o senhor vê essas possibilidades? Porque há uma necessidade, realmente é muito complicado por conta dessa ética do futuro que o senhor tão bem explanou por aqui, né? Então, como é que o senhor vislumbra essas possibilidades da gente se preparar para aquilo que ainda nem aconteceu, mas que vai acontecer? Deixa eu adicionar um detalhe à pergunta da professora Ellen, muito bem colocada, que essa questão da ética do futuro também é uma coisa que me chamou muita atenção, porque aqui nós estamos com foco em cima de uma possibilidade de melhoramento através de tecnologias genéticas, que mexem com o biológico diretamente. Mas nós já temos, e talvez até bem mais avançados, técnicas de aumento de realidade aumentada gerada pela realidade virtual, pela inteligência artificial. Temos aí o metaverso começa a ser vendido, né, os espaços de você ter uma vida fora desse plano, nenhum plano digital, onde você pode até contraditoriamente ser alguém que vive em uma comunidade de favela na vida real, mas ser um bilionário no metaverso, né? Que é uma coisa muito estranha, pelo menos para mim. Esse melhoramento genético e as suas questões, né? Essa problemática toda, me parece que serem da mesma natureza de problema que estamos agora começando a enfrentar com esse tipo de acesso a melhoramentos através de tecnologias que poucos também têm acesso. Né? Eu queria saber se você, Valcácio, vê uma correlação entre essas coisas também, e essa pergunta da professora Ellen também se aplica a esse outro lado que interessa a você e também interessa muito a mim, né? Essa coisa da tecnologia, de como pensar em uma ética para o futuro baseado
nessas problemáticas presentes que envolvem campos onde a incerteza domina, né? Bom, é uma pergunta excelente e perguntas excelentes feitas para uma pessoa que se assume assumidamente nerd, né? Então, vou respondê-las na ordem pela professora Ellen. Então, a primeira delas, professora, me parece que, e aí é uma posição pessoal, me parece que a academia, de um modo geral, né, ela é muito inerte nesse sentido. Nós produzimos para a academia, ou seja, produzimos para nós mesmos. E isso me parece que gera um isolamento em relação àqueles que, de fato, decidem o que deverá ser feito com aquele conhecimento acadêmico. Se nós pensarmos em quantas dissertações de doutorado, né? Quantas teses de doutorado e dissertações de mestrado foram produzidas só no CESUPA, eu pergunto quantas delas impactaram na sociedade. Aí vem aquela famosa resposta, Mavocasso, o conhecimento se produz pelo conhecimento. O conhecimento que produz pelo conhecimento, ele não impacta na sociedade, ele não impacta no mundo, né? Então, todo conhecimento ele tem que chegar em algum lugar. O grande problema é esse, né? Que nós estamos discutindo aqui, e somos poucos, mas bons, estamos discutindo aqui um assunto relevantíssimo. Eu vou perguntar quantos deputados compreenderiam essas discussões? Quantas pessoas do mundo fora daqui compreenderiam essas discussões? Ou, pior ainda, quantas pessoas gostariam de discutir isso? Né? Então, as pessoas, de um modo geral, elas só se preocupam, eu vou lembrar, acho que foi o Mumford que falou isso, elas só se ocupam do que está próximo delas. Né? É muito fácil, diria, eu sempre falo isso, que é muito fácil amar a humanidade, porque a humanidade não fede, não cheira, não fala, não xinga, né? É muito difícil amar o próximo quando ele é de verdade. Ele fala, ele xinga, ele fede, né? Ele não concorda com a gente. É lindo, vamos trabalhar pela guerra da Ucrânia. Maravilhoso, porque a Ucrânia está longe. Mas a guerra daqui existe. Então, me parece que uma das soluções possíveis seria, sim, ampliar o alcance da academia, trazendo essas discussões não só para o meio acadêmico, mas para, de fato, o público em geral, fazer ver às pessoas, à população em geral, quanto essas questões elas afetam a vida, a qualidade de vida, a saúde e principalmente a descendência dessas pessoas, né? Quando isso for possível, e aí nós temos que sair da academia, nós temos que sair dessa torre de marfim, eu não vi quem foi que falou, mas eu li rapidamente, a torre de marfim. Nós estamos numa torre de marfim. Eu até fico receoso de falar isso, porque sou da academia, querendo ou não, produzo também na academia, mas não vejo muita divulgação acadêmica, não vejo muita produção. Então, necessidade teríamos que levar ao conhecimento do Congresso, daqueles que produzem leis, daqueles que mandam, né, o que nós estamos discutindo, para que eles realmente fizessem um grupo de discussões com autoridades, com especialistas, com técnicos, para que eles pudessem compreender, de fato, aquilo que estão legislando. Se você legisla algo que você não conhece, e a maioria dos nossos legisladores são assim, simplesmente essa legislação é inócua, ela é inútil, ela é uma lei morta. É o que nós temos na maioria das vezes. Para ter uma ideia, a maioria das legislações relativas à bioética, relativas à questão de melhoramento, relativas até a eutanásia, são resoluções do CFM, que não tem força de lei para os médicos, mas não é lei. Então, não obriga a ninguém. Então, isso é muito problemático. Já escrevi sobre isso, sobre o aspecto da diretiva antecipada de vontade, que só tem regulação aqui no Brasil, né, pela resolução CFM 1995 de 2012. Então, é ruim. A ausência de legislação gera insegurança jurídica para a atuação do médico, do profissional da saúde, e só vai ter a segurança jurídica quando a academia sair do seu castelo, sair da sua torre de marfim e se direcionar para ilustrar, para elucidar e para ensinar até como essas coisas podem interferir na vida da comunidade em geral. Então, quando isso acontecer, professor, eu acredito que a gente consiga. Então, enquanto é uma mudança de comportamento, uma mudança de percepção do que é produzir ciência. Se produzir ciência continuar sendo, como de fato é hoje, produzir uma fatia microscópica de saber, e que eu não consigo sequer compartilhar com outro, porque ele não me compreenderá, porque é uma muito microscópica, e ele está também acastelado lá na sua microscópica fatia de conhecimento. Então, enquanto não houver, como disse Morin, a democracia cognitiva tornada realidade por
a saída do pesquisador do seu castelo e na direção da comunidade, tornando tudo aquilo que ele produziu, né, aquelas centenas, milhares, dezenas de páginas, em ações efetivas socialmente, né? Essa a ideia. Edgar Morin fala muito sobre isso, é um psicopedagogo, e eu usei bastante, eu gosto muito dos pensamentos dele, e essa é a ideia, é a democracia cognitiva. Espero que tenha sido clara a minha posição. Sim, com certeza. E a pergunta do Cláudio, né, que falou da questão do metaverso. Cláudio, a experiência do metaverso é vendida como existente agora, tá? Mas a ideia de metaverso ele existe desde 1996. Né? A primeira versão de um metaverso foi construída nos Estados Unidos a partir de uma empresa chamada Linden Labs. Né? Essa Linden Labs ela cria um jogo chamado Second Life. Né? No seu auge, o Second Life possuía 4 milhões de usuários. E o Second Life ele tinha uma característica interessante. Você montava o seu avatar da forma como você quisesse. Você voava no Second Life. Tão grande foi a adesão a esse jogo, só de brasileiros, havia 2 milhões de brasileiros nesse jogo, que ele acabou tendo uma economia própria. O dinheiro deles era o Linden. E você trocava, claro, no mundo real, dólares por lindens. Então, havia realmente dinheiro circulando ali em grande quantidade. É por isso que eu falei para vocês, né, que aquela questão da evolução ela não é imposta, ela é autossustentada. Né? Então, o que aconteceu nesse Second Life? Né? Em determinado momento, tinha que ser uma mulher, ela entrou no Second Life e tinha um avatarzinho padrão, né? Aquela roupinha padrão e tal, e você podia criar objetos dentro do Second Life. O que ela achou? Que aquelas roupinhas eram horríveis. Ela achou, esse bonequinho que eu estou usando é horrível, não tem roupinha. O que ela começou a fazer? Ela começou a fabricar roupinhas para avatares, dentro do Second Life. E aí, quando o pessoal viu aquilo, curtiu. E ela falou, vou vender minhas roupinhas. Aí, vendeu. E teve um dia, essa foi um caso histórico, em um dia ela vendeu $10 mil em roupas de avatares. Eu pergunto, o que é isso? São conjuntos de bits associados de uma determinada forma. O governo norte-americano quis taxá-la, aquela questão de pagar boleto, né? E aí ela disse o quê? Naca de pitibiriba, porque o que eu faço não se enquadra em nenhuma das hipóteses que vocês já pensaram sobre tributo. E é isso que é a tecnologia. Ela cria situações que o direito não acompanha. E aí os caras se viraram de um lado e de outro, não tinha como taxar. Ou seja, ela ficou multimilionária e o governo não conseguia taxar porque não se enquadrava em nenhuma das hipóteses de incidência que eles tinham pensado. Por quê? Porque todas essas regras são do mundo físico. E aí, voltando da questão da vinculação de uma coisa a outra, existe um movimento chamado transhumanismo. Né? O transhumanismo ele é um forte movimento, ele preconiza exatamente isso, que a raça humana deve evoluir. Deve evoluir pela genética, pela tecnologia, pela fusão dessas duas coisas. Eu sempre, como bom nerd que sou, pensei o seguinte... Evoluir como sinônimo de melhoramento. Melhoramento, sempre. Tá. Melhoramento, sempre. De novo, com critérios que não foram bem definidos ainda. Mas, de um modo geral, pensar mais rápido, ser melhor, viver mais, ter melhor saúde, ter mais força. Então, lá, na época do Second Life, você pontuou muito bem qual é o atrativo do Second Life. Lá eu sou quem eu quero ser. Se eu for tetraplégico aqui, eu consigo viver perfeitamente lá. Veja isso. Eu sou um tetraplégico. E eu consigo interagir com as pessoas, eu consigo falar com pessoas, eu consigo namorar. Né? E na época, e hoje existem coisas muito melhores, existe uma roupa que é chamada de Data Glove. Na época era Data Glove, era só a luva, mas agora existe roupa de corpo inteiro. O que essa roupa permite a você? Que você interaja com ambientes virtuais, sentindo inclusive o toque. O que significa dizer que se eu tocar em você, você vai sentir, mesmo que quem tenha tocado em você seja um avatar. Pessoal, uma dos motes dos livros distópicos é exatamente esse. Se a sociedade inteira se associa a essa tecnologia, quem move o mundo? Quem limpa o lixo? Quem produz a comida? Quem atende as pessoas? Então, essa é um futuro distópico que eu não me interesso pelo que existe na realidade, porque eu posso, no mundo virtual, ter o melhor. E isso cria, inclusive, hoje, problemas psicológicos, né, de dependência. Existem doenças agora, japoneses, normalmente são acessadas, que o cara fica 24 horas ligado no jogo dele, porque ele tem o óculos virtual, ele tem a luva de contato.
Então, a vida dele deixa de ser neste mundo e passa a ser no virtual. É o tal do metaverso, que o pessoal reinventou agora essa palavra. Eu quero dizer a todos que nós chegamos ao nosso limite máximo de tempo, mas eu ainda quero fechar isso com um questionamento, que esse nosso encontro, né, que pelo jeito daria aqui muitos e muitos vídeos de 2 horas, né? Já fechamos 2 horas, Valcossi. E a minha pergunta é o seguinte, voltando para o centro do tema, né, o diagnóstico pré-implantacional, o perigo de uma eugenia liberal, quando você lidou com ele, com as questões éticas envolvidas, isso fatalmente envolve decisões sobre a existência de um indivíduo, né? Quando você falou sobre a utilização de embriões em situações de cura de terceiros, você está decidindo se a vida vai ou não vai continuar, né? E de modo análogo, né? Eu, por exemplo, jamais posso afirmar categoricamente, a não ser que fosse obrigado pelas circunstâncias, mas por voluntarismo, jamais entraria em uma sociedade virtual como Metaverso ou Second Life, porque não tem interesse nenhum. Tem muita coisa nessa realidade aqui que me intriga o suficiente para eu permanecer nela. Mas, tecnicamente, se eu não existo lá, eu estou morto. Sim. Né? Então, nós temos dois contextos em que a vida e a morte acabam sendo conceitos que estão, talvez, no centro fundamental, na essência dessas questões que estão sendo postas. A ideia é bem a seguinte, existe uma lei de biossegurança, né, que ela tenta regular esses aspectos. Falo de tenta porque ela é muito deficiente em alguns aspectos, né? Então, uma das coisas que essa lei já estabelece é a proibição da criação de quimeras, o óbvio ululante, né? A criação de quimeras realmente seria bem difícil ver uma pessoa peixe, né? Ou uma pessoa fosforescente, ou uma pessoa que tivesse atributos de um gato. Então, acho até que os japoneses gostariam muito desse tipo de quimera, né? Porque curtem esses bichos meio transmorfos, assim. Mas o fato é que a legislação brasileira ela é muito limitada nesses aspectos, né? Como eu falei, a maioria das regulamentações ela é do CFM, e o CFM legisla para médicos só, né? E isso faz com que internacionalmente tem alguma coisa? Temos vários, né? Estados Unidos, até o Portugal tem normatizações mais poderosas do que as nossas, particularmente os Estados Unidos, que é um país que privilegia de forma assim, de quase forma absoluta a autonomia da pessoa. Então lá nós temos uma das primeiras leis foi a da Self-Determination Act, que fala da liberdade do paciente em determinadas condutas, procedimentos, etc. E tal. Então, no Brasil, nós temos hoje uma legislação muito deficiente, pouco efetiva e, mais ainda, pouco fiscalizada. E, mais ainda, né, de pouco conhecimento. Por exemplo, a maioria dos médicos sequer conhece, por exemplo, a resolução CFM 1995. E, inclusive, essa resolução que eu coloquei aqui também, ela não é de conhecimento médico, provavelmente, que é a resolução 2294/2021, né, que trata exatamente do diagnóstico pré-implantacional, da reprodução humana medicamente assistida. E é uma resolução que, para o médico, é lei. Eu tento, no último semestre do curso de medicina, que é o que eu vou fazer aí, né, nas terças-feiras, trazer essas discussões, né, para um médico que não vai atuar num ambiente que era semelhante ao que os médicos do passado atuavam. É um médico que vai atuar sob um ambiente e sob condições que nunca existiram, né? Tanto que Mariana Zatz tem um livro bem interessante, que ela chama de Genética, questões que os nossos avós não responderiam, não precisaram responder, e nós estamos exatamente no momento em que nós estamos diante de questões que nenhum dos nossos avós, dos nossos bisavós, nossos tetravós tiveram que responder, e nós temos. E infelizmente, aqueles que estão legislando hoje, vamos pensar, a maioria tem 60 anos, né? E, Valcárcio, você tem problema com pessoal de 60 anos? Não, estou quase chegando lá, inclusive, mas é uma percepção muito simples. Eu estou falando de legisladores
E se ele tem 60 anos, a cabeça dele é do século XX, né? É do século XX, do início do século XX, é uma outra realidade, completamente incompreensível até para ele, né? Nós somos uma sociedade regulada por leis muito antigas, né? O Código Penal é de 1940, o nosso último Código Civil, que regulava inclusive quem era vivo e quem era morto, era de 1916. Então, o que existia em 1916? Não tenho nem ideia do que acontecia em 1916. Então, respondendo também parte da sua pergunta, o conceito de vida e morte é um conceito normativo. Então, a vida e a morte não são conceitos naturais, eles são conceitos normativos. E é um conceito normativo, por exemplo, porque eu considero que alguém está morto quando ele cessa a atividade encefálica, quando cessa a atividade cerebral. E essa decisão não foi uma decisão de médicos, foi uma decisão de legisladores, porque o corpo continua respirando, os processos automáticos continuam acontecendo, mas eu digo, esse cara está morto, e está morto, a ponto de eu poder retirar os órgãos dele para doação e transplante. Então, vida e morte são normativos, e vida e morte nunca ou raramente estão associados à mera vida biológica, né? Na verdade, e aí que é o ponto que a sua pergunta nos traz, é que vida e morte sendo conceitos normativos, eu posso ampliar o conceito de vida e morte, né? Então, vamos imaginar de novo o tal do metaverso expandido a todo mundo da Terra, né? Será que eu posso negar a um doente, a uma pessoa tetraplégica, que ele tenha acesso a esse metaverso? Será que eu não teria que garantir a ele o direito de convivência social nesse metaverso? E você falou que você não viria voluntariamente para ele, mas você já está. Olha aqui, estamos todos nós no metaverso. E não temos como escapar dessa convivência. Esse é um metaverso muito primitivo, né? Mas isso é apenas uma questão de tecnologia. Ainda somos nós aqui, né? Mas aí que está, será que somos nós mesmos? E aí é o ponto, será que o seu avô reconheceria como uma atividade acadêmica valendo isso que estamos fazendo hoje aqui? Né? Até compreenderia essa discussão e o método que nós estamos usando para essa discussão. Então, o que nós temos, na verdade, é apenas uma diferença de natureza técnica. A diferença não existe no plano conceitual. Então, é assim, se todo mundo passar a trabalhar aqui, você terá que também ficar. E se você for trabalhar de fato, você passará a maior parte do seu tempo aqui do que no mundo externo, né? Então, o grande problema é exatamente estabelecer esses limites, porque, de novo, ninguém vai obrigar você a vir para cá, assim como ninguém obrigou a nós estarmos aqui, mas vimos porque estamos obrigados aos nossos trabalhos, às nossas responsabilidades. Então, essa que é, vamos dizer assim, a pressão maior, é aquela que é invisível. Então, se todo mundo entrar no metaverso, você necessariamente terá que entrar no metaverso, porque senão você não terá relações de trabalho, relações pessoais, relações profissionais. O exemplo disso, no caso do Second Life, na época do maior prestígio do Second Life, empresas gigantescas começaram a ir para lá para dentro. O Bradesco tinha a sua versão dentro do Linden Labs, né? O Itaú tinha. Harvard, ela oferecia uma sala onde as pessoas podiam fazer cursos gratuitos no mesmo ambiente. Então, os professores de Harvard estavam lá virtualmente. Perceba que aconteceu em 96, estou falando de muito tempo atrás. Então, de fato, se todo mundo passar a utilizar, nós seremos obrigados a nos enquadrarmos e entrarmos também. Sob pressão, né, ou branda ou extrema, mas teremos. E esse talvez é o problema, porque começaremos indo de novo, primeiro a ótica da cura, né, a ética da cura, iremos pela necessidade. Depois começaremos a conversar com nossos entes queridos frente a frente, posso abraçar, posso tocar. Poxa vida, que legal falar pessoalmente, isso não é tão difícil, né? Tecnologicamente nós já podemos fazer isso. Então basta que as pessoas queiram. Nesse aspecto, basta ver o que aconteceu com a telefonia celular no Brasil, né? No momento da telefonia celular, na telefonia, ter um telefone era um bem de família. E hoje existem mais telefones celulares do que brasileiros. E por que as pessoas têm esses telefones? Não porque elas queiram estar tecnologicamente avançados, porque exige-se que elas se relacionem dessa forma. Então, é isso que eu imagino, né? Então, em algum momento, o metaverso, esse nome... Aliás, esse nome também é de nerd, tá? Porque ele surge pela primeira vez no livro de ficção científica. Quem inventou isso era nerd, claro, todos que estão no Vale do Silício são nerds.
Eu sinceramente espero até lá não estar mais entre nós, quando todos estiverem obrigados a viver mais do lado de lá do que do lado daqui. Me chamou a atenção uma coisinha para a gente ir encerrando mesmo, de verdade agora. Você falou da necessidade, né, como algo que está no meio de tudo isso. Eu fiquei imaginando que entre a ética da cura e a ética do melhoramento também, de repente, pode ser que nós tenhamos que pensar na ética da necessidade. E isso seja norteador de muita coisa. Infelizmente, eu vou ter que obrigatoriamente encerrar aqui a nossa conversa. Eu quero agradecer imensamente a honra e o privilégio, volto a dizer, de ter tido aqui conosco o professor Carlos Alberto Valcácio dos Santos, nosso querido professor, né, que nos brindou essa noite com essa discussão que certamente não vai acabar aqui, né? As mentes estão aí borbulhando e aqueles que assistirão a gravação certamente também serão provocados bastante por esse tema. Professor, agradeço muito novamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e o espaço está aberto para novas discussões, né? Sempre que você desejar, nós estamos aqui para discutir esses temas tão relevantes para a academia, para os indivíduos e para a sociedade como um todo, ok? Então, aqui nós encerramos mais um seminário do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão do curso de Medicina do CESUPA. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, muito obrigado.